Olá pessoal, eu sou o Fernando Mon, da equipe de engenharia das soluções da Cisco. Esse aqui é o Demo Friday, o nosso projeto semanal de demo curta, utilizando soluções de observabilidade da Cisco. E hoje a gente vai usar uma funcionalidade chamada Analytics, da solução Splunk App Dynamics. E eu vou mostrar uma abordagem um pouquinho diferente que nós estamos acostumados. Enquanto o padrão e o comum é fazer monitoramento apenas da parte técnicas, já com dashboards, métricas e alarmes, tudo bem definido, hoje o foco aqui é o negócio. Eu vou, a partir de uma análise financeira, identificar que existe uma perda financeira acontecendo. E a partir daí, vamos encontrar o porquê que está ocorrendo essa perda financeira. Ou seja, qual é o problema técnico. E com essa abordagem, a gente consegue inverter a lógica tradicional de monitoramento para poder trazer mais times usando a solução, mais times aproveitando o monitoramento que a solução propõe. Tá bom? Então, o que eu tenho aberto aqui é o App Dynamics. O nosso foco hoje é no Analytics. Então, aqui do lado esquerdo do menu, vou clicar em Analytics. Ele vai abrir já uma interface aqui com um resumo geral de tudo que está sendo monitorado hoje de forma analítica. Mas para o nosso caso de uso, eu vou vir aqui em Searches e vou abrir um dashboard que já está pronto. Tá? Antes de fazer qualquer detalhamento aqui nesse dashboard, deixa eu explicar o contexto primeiro. Nós temos uma aplicação chamada Edge Travel. É um gateway de reserva de hotel e de compra de produtos de hotel. Então é como se fosse uma solução e-commerce, uma solução financeira, que trafega dinheiro, e nós temos nossos parceiros, que são os hotéis, que utilizam essa nossa solução para poder os seus clientes fazerem reserva de hotel. Tá? Então aqui tem vários tipos de transações ocorrendo, venda de produtos, venda de serviço, venda de reserva e muitos hotéis usando essa solução. Perfeito. Então aqui em cima, na parte inicial aqui em cima, eu tenho alguns filtros. Primeira coisa, eu vou selecionar o índice chamado Transaction. Então todas as transações são monitoradas e colocadas no Analytics. Depois eu seleciono uma aplicação chamada Edge Travel. Então estou pegando dados apenas dessa aplicação, porque eu posso ter diversas sendo monitoradas. A partir desse momento, como a minha aplicação possui parceiros, então eu vou pegar os dados apenas da Easy Travel. Eu quero analisar os dados só desse parceiro. E eu começo a ter informações bem relevantes aqui. Tá? A primeira informação relevante que nós temos é a quantidade de chamadas de APIs que ocorreram num período. Que período? Aqui em cima, no canto superior direito, eu selecionei as duas horas para trás. Perfeito? Então eu tenho aqui, primeira informação, total de requisições chamadas. Então, nas duas últimas horas foram chamadas 1.940 APIs ou transações de negócio, dependendo do contexto da aplicação. A parte boa, dinheiro. Como é uma aplicação que trafega dinheiro nos seus dados, são clientes fazendo compra, então nas últimas 2 horas foram 2 milhões 150 mil dólares. É um bom dinheiro, né? Está trafegando aí nesse período de 2 horas. Quais são as APIs mais chamadas? Booking, pesquisa de localização, pesquisa da marca do hotel, a pesquisa por classe, são as APIs mais utilizadas. É que a gente vê claramente que a Booking é a mais chamada. Experiência do usuário. Olha só, aqui a gente começa a ter um pouco de dor de cabeça. 53% das requisições são categorizadas como erro, mais da metade. E o que sobrou, algumas normais, algumas lentas e algumas muito lentas. Mas essa erro aqui chama bastante atenção. Já já não vamos entender o porquê. Então eu tenho aqui nesse widget total de transações, ou APIs, e experiência do usuário. Eu tenho um outro widget que eu vou juntar as duas coisas. Então eu juntei aqui as transações dos usuários pela experiência, a transação de negócio pela experiência do usuário. Então eu tenho aqui a transação de booking, dando muito erro. Aqui a transação de procurar por localização, só está normal e algumas lentas. Então aqui eu já começo a ficar um pouquinho mais preocupado, porque erro está ocorrendo basicamente em booking. Vamos trazer um pouco mais de contexto de negócio? São produtos, correto? Então eu tenho um widget aqui que vai fazer a soma financeira dos produtos mais vendidos, categorizados por classe do hotel.
Então eu tenho aqui a classe do hotel de 5 estrelas de luxo, que mais faz o volume financeiro está aqui, ó, 1.419.000, quase o total que nós vimos lá em cima. E os demais são tão pequenos que nem aparece no gráfico. Eu vou tirar isso aqui do gráfico, vou clicar em cima do item dele, aí eu consigo ver também que os outros produtos são vendidos. Mas o importante aqui é que a grande maioria do valor financeiro está na categoria, na classe de luxo. E aqui no outro widget, eu tenho só uma informação mais simples um pouco, falando qual que é a média diária gasta em cada uma dessas categorias, dessas classes dos hotéis. Perfeito. Então eu tenho aqui bastante informação de negócio, tá? E vou focar no problema. Vou vir aqui onde está com erro, botão direito, aplicar filtro. O que que vai acontecer? Aqui em cima vai ser colocado um novo critério de pesquisa apenas para as transações que são lentas. Aqui, ó. Deixa eu clicar novamente para vocês verem. Ó, apenas transações com erro. E aqui o desespero entra em ação. Porque eu tinha aqui 1.500.000 mais ou menos. Desculpa, 2 milhões e um pouquinho. É o valor que nós tínhamos aqui antes, sem nenhum filtro de experiência do usuário. Eu filtrei experiência do usuário por erro. Eu tenho 1,5 milhão. 1,5 milhão de dinheiro que está sendo perdido. É essa perda financeira. Vamos entender um pouco mais o caso de negócio. É uma solução que faz venda de produtos e reserva de hotel. Olha aqui a transação que está dando erro. Vamos filtrar ela também? Filtrar. Agora estou vendo só a transação de Booking, 1.460.000. Eu não sei se todo mundo faz da mesma forma, mas eu tenho um costume de quando eu fazer uma compra desse tipo, eu faço uma análise e quando eu fazer o booking, é porque eu já decidi. Eu já decidi que eu quero fazer aquela compra, já decidi gastar o meu dinheiro. E se der erro exatamente nesse ponto, eu posso até fazer uma tentativa. Se continuar dando erro, eu vou para o concorrente. Então, nesse caso aqui, os clientes dessa operadores de travel provavelmente estão indo para o concorrente dele. Tá? Então, a perda financeira é clara, está acontecendo algo que não é agradável para uma empresa. Essa aqui é uma visão de negócio. Agora, e a visão técnica? Todos esses filtros que foram feitos aqui no menu superior, que representam os vídeos que estão sendo demonstrados, eu também tenho aqui do lado no botão de data. Todas as transações, são 982 transações, que fazem parte desse contexto filtrado. Então, eu vou clicar em qualquer um. Esse primeiro. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma interface gráfica que esse dado chama snapshot, que é uma fotografia da transação. Então, essa transação, ela demorou 156 milissegundos. O tempo aqui é indiferente, porque ocorreu um erro. Quando ela ocorreu, e aqui é o nome da transação, Booking. Do lado direito, aqui no centro, nós temos a arquitetura de execução da transação, ou seja, quais foram os componentes técnicos que suportaram a execução dessa transação de negócio. Começou aqui numa aplicação Java, dentro de um gateway, um dock, chamou um outro Docker, API Service, e chamou uma API externa. Essa foi a arquitetura da transação. Agora, o que ocorreu ali dentro? Quando eu vim aqui no botão Transaction Data, eu tenho alguns sumários dos dados. Ó. O nome da aplicação, da transação de negócio, a experiência do usuário foi um erro. Eu tenho aqui dados de negócio foram capturados na transação, o código da oferta, a descrição da oferta, o valor diário, tem uma descrição de erro aqui que a gente vai ver mais detalhes embaixo, a marca do hotel, classe do hotel, tem todos os dados, localização do usuário. Então, esses aqui são os dados daquele primeiro container, tá? Que chamou um segundo container, que é o API. E o API tem esse stack trace aqui, ó. Olha o que ele. Vamos tentar entender um pouquinho. Tem todo um código aqui, uma execução de sequência de código, que eu vejo que ele chamou uma API externa, chamada External Service Mock, que não respondeu. Então, o erro que está ocorrendo é porque está sendo feita uma requisição, uma API externa, que nem é minha, que está dando problema, e eu não consigo continuar a transação. Aí eu dou uma falha. E vamos piorar um pouco. Olha o erro que está dando, erro 500. Além de ser um erro que eu não tenho um controle que é externo, ainda o desenvolvedor fez um tratamento indevido do problema e fez uma resposta indevida para o usuário final. O usuário final, às vezes, está recebendo aquela tela branca, erro 500, que é horrível. Poderia, pelo menos, ter feito um tratamento no erro e dado uma mensagem amigável para o usuário final.
Então, o que que nós temos aqui até agora? Dados de negócio, eu estou provando que estamos perdendo dinheiro. Dados técnicos, eu estou mostrando onde tem um erro. Se fosse um erro meu, nosso, da nossa aplicação, era mandar a equipe de desenvolvimento corrigir. Nesse caso aqui, a equipe de desenvolvimento vai corrigir apenas o tratamento de erro que está mal feito. Mas é um erro externo. Provavelmente é uma empresa que a gente paga para poder fazer os outros serviços dela. Vou ter que correr atrás, entrar em contato, SLA, e é um grande motivo também de pensar em alternativas caso isso volte a ocorrer. Às vezes, trocar até de fornecedor tem mais de um. Perfeito? É, Obrigado aqui por terem acompanhado mais uma Demo Friday. Eu sou o Fernando Mon e hoje eu mostrei como o analítico do Splunk AppDynamics inverte a lógica tradicional que nós conhecemos. Aqui foi a partir de um monitoramento de negócio e de uma perda financeira é que nós conseguimos encontrar um problema técnico. Espero que esse caso de uso tenha sido útil para vocês e até a próxima.